Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, 23 de novembro de 2024, um sábado, final de tarde aqui na capital do estado de São Paulo, nublado aí por volta de 20 graus neste momento. Bom, eu tinha prometido abordar o assunto do acordo, dos vários acordos assinados entre o Brasil e a China nesta última semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, no Palácio da Alvorada, assinaram nesta semana acordos de cooperação e a abertura de 4 mercados para produtos agropecuários brasileiros. Portanto, esses acordos estão diretamente relacionados aos grandes interesses do agronegócio nacional. Xi Jinping defendeu, veja, esse é um outro ponto, como um ser humano normal também, o cessar-fogo lá na faixa de Gaza e disse não haver solução simples para a guerra na Ucrânia. Lula reforçou, afinal também ele é humano. A China e o Brasil defendem a paz e o diálogo. Por aí você vê que a tônica do encontro também abordou questões prementes da geopolítica global. Bom, entrando agora no assunto mais propriamente do agronegócio. Veja, a China deu aval para o Brasil exportar farinha de peixe, óleo de peixe e diversas proteínas e gorduras derivadas de pescado. Isso é para ração animal na China. Bom, o Brasil tem um dos maiores litorais do mundo, então ele tem um enorme potencial no que tange à pesca, né? Outros 3 mercados, além do mercado de peixe, autorizados entre as potências é o sorgo, o gergelim e a uva fresca brasileira. No caso das uvas frescas de mesa, Pernambuco e Bahia saem na frente, hein? Pomares, microempresas de embalagem, instalações de tratamento a frio devem cumprir as regras agrícolas vigentes, né? Conforme o MAPA, MAPA. Lembrando, o MAPA, o MAPA é o Ministério da Agricultura e Pecuária, órgão máximo aí responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária brasileira, né? Pelo fomento aí do agronegócio, pela regulação, pela normatização de serviços vinculados a esse setor, né? Considerando a demanda chinesa, o potencial comercial aí é de cerca de 450 milhões de dólares por ano, conforme dados do Ministério da Agricultura. Vamos falar do gergelim. Veja, a maior importadora de gergelim do mundo, com participação aí em 36% nas importações globais do gergelim, a China desembolsou 1 bilhão e 530 milhões em 2023, apenas comprando gergelim. O Brasil ocupa a 7ª colocação no mercado de gergelim, 5,31% do comércio mundial, e vem aumentando a sua área de plantio do Pulse. Detalhe, Pulse é o nome dado às sementes secas de leguminosas alimentícias, né? No Brasil, os pulses são feijões, grão de bico, lentilha, ervilha e por aí vai, né? Bom, a China é o principal importador da farinha de peixe. Para se ter uma ideia, em 2023 importou 2,9 bilhões de dólares, né? O Brasil registrou uma participação aí de 0,79% das exportações mundiais de farinha de peixe no ano passado, no sorgo, um tipo de um cereal, né? A participação brasileira é de 0,29% no mercado mundial. A China importou 1,83 bilhão deste produto no ano passado, sendo a maior parte dos Estados Unidos. Detalhe, o sorgo, completando, né, é um cereal originário do deserto do Saara, na África. É cultivado em todo o mundo. O sorgo é muito usado aí para alimentação humana, mas principalmente para alimentação animal. Bom, agora vamos ao assunto principal após este preâmbulo, hein? Vamos ter uma ideia aí, pode ser até um pouco cansativo, mas é importante saber a dimensão deste acordo, hein? Dos acordos aí assinados por Lula e Xi.
Primeiro, veja, a declaração feita sobre o futuro compartilhado China-Brasil por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. Bom, isso é algo genérico, abstrato, ideal, né? Mas é uma declaração. Veja, o plano aí também que integra o PAC. O PAC é o plano, ou melhor, o Programa de Aceleração de Crescimento, né? E também o plano Nova Indústria Brasil, o plano de transformação ecológica, o programa Rotas da Integração Sul-Americana, repare no nome, e a iniciativa, atenção, Cinturão é Rota. Sabem da importância disso, hein? É o maior projeto comercial do mundo. O Cinturão é Rota da Seda Chinesa, a nova Rota da Seda Chinesa. Veja, isso aí ainda é um plano, hein? É um plano. O memorando também de cooperação entre a Agência Brasileira de Cooperação do Brasil e a Agência de Cooperação Chinesa. Vários memorandos, né? Por exemplo, memorando sobre cooperação em bioeconomia entre os respectivos ministérios que lidam deste assunto. Contrato foi assinado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o China Development Bank, seria o China Development Bank, o CDB, que seria o correspondente ao BNDES brasileiro, só que na China, né? Protocolos, veja, vários protocolos e memorandos, né? Protocolo, ele está um pouco à frente de memorando, né? Ou de uma mera declaração, ou de um mero plano de cooperação, né? O protocolo já está em andamento, né? Já está, vamos dizer, já está liberado, enquanto que o memorando é mais para que aquilo seja feito na forma de projeto, e por aí você tem várias modalidades de acordos que foram assinados, né? Por exemplo, aí o protocolo fitossanitário para a exportação de uvas frescas de mesa do Brasil para a China. Protocolo sobre inspeção e quarentena para a exportação de gergelim do Brasil. Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Administração de Aduanas da China para a importação de farinha de peixe, óleo de peixe, proteínas e gorduras de pescado. O protocolo fitossanitário para a exportação do sorgo, né? A carta de intenções aí para promover a cooperação técnica, científica e comercial no setor agrícola, portanto, uma parceria. O memorando sobre a regulação de pesticidas, são memorandos de ordem técnica para regular aquele assunto, ou seja, vamos assinar esse memorando aqui para que a gente faça isso ao longo dos meses e anos aí. Um memorando para projetos de desenvolvimento urbano, né? Um memorando para entendimentos conjuntos na área de energia atômica, preste atenção, e cooperação estratégica em aplicações de tecnologia nuclear. Isso é de uma importância tremenda para a defesa brasileira e também para o uso pacífico da energia nuclear. Memorando do programa Sino-Brasileiro referente à fonte de luz síncrotron. Ainda vou falar sobre essa tecnologia num próximo vídeo. Memorando para capacitação em inteligência artificial, a famosa IA, que em inglês é AI, né? Artificial Intelligence. Memorando sobre o estabelecimento do Laboratório Conjunto em Mecanização e Inteligência Artificial para a Agricultura Familiar. Veja só. Memorando de entendimento entre a Telebrás, que é uma empresa vinculada ao Ministério das Comunicações do Brasil, e a Shanghai Space Sail Technologies Company Limitada, né? Detalhe, pessoal, a Space Sail é uma empresa chinesa de provimento de serviços e soluções de telecomunicações via satélite. Detalhe, minha gente, Space Sail é uma concorrente da Starlink, do Elon Musk. Então vai ser assunto aí importante da geopolítica e da geoeconomia em futuros vídeos nossos, né? Memorando de entendimento e cooperação na economia digital, mais coisas ligadas aí a softwares, né? E memorando de entendimento de cooperação audiovisual, veja aí, já entrando no âmbito cultural e turístico, hein? Também um memorando de entendimento entre o Ministério da Cultura do Brasil e o China Film Archive. Memorando de entendimento entre o Ministério da Cultura da República Federativa do Brasil e a China Film Administration. Carta de intenções sobre desenvolvimento sustentável. Plano de ação para a promoção do investimento industrial e cooperação 2024-2025. Portanto, já está esse plano de ação já está em andamento. Memorando de entendimento para a cooperação econômica e comercial das micro, pequenas e médias empresas. É exatamente o que nós brasileiros precisamos, hein?
do fomento às micro e pequenas empresas. Memorando de entendimento sobre cooperação esportiva, também nos esportes, né? Bom, e os chineses também já estão despontando aí também no xadrez, né? E eles precisam aprender a jogar futebol conosco, né? E nós precisamos aprender a lutar Kung Fu, né? Bom, um memorando de entendimento sobre cooperação em transformação ecológica e desenvolvimento verde. Essa questão das matas, né? Memorando sobre reforma e desenvolvimento de empresas estatais e governança corporativa. Memorando ligado à mineração. Plano de ação entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Comissão Nacional de Saúde da China. Memorando de cooperação, de novo, em turismo. Memorando no âmbito do desenvolvimento econômico. Memorando da Secretaria de Comunicação Social do Brasil e o Grupo de Mídia da China. De novo, veja o âmbito cultural que está se formando aí, hein? Acordo de cooperação técnica entre a empresa Brasil de Comunicação S.A., a EBC, né? E o China Media Group. Aliás, eu ouvi essa semana que parece que a Band foi comprada por empresários chineses, hein? A Rede Bandeirantes. Não sei ainda, vamos ver, ainda vou investigar melhor. Memorando de extensão entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Tsinghua, na China. Memorando entre o Grupo de Mídia da China, o CMG, e a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Também um acordo aí de cooperação entre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e a Administração Nacional de Normalização da China, SAMR-SAC. Ou seja, o equilíbrio aí entre as normas técnicas, né, porque elas precisam estar balanceadas, né? Precisa estar tudo em metro, em quilômetro, né, em quilo, né? Vocês estão entendendo? Ou seja, as normas técnicas têm que estar batendo, né? Questão de peso, tara, volume, porque imagine a quantidade de containers aí que vai começar a chegar aí no porto de Xangai, né, nos próximos meses aí. Bom, na área agrícola também foi assinado um memorando para cooperação sobre tecnologia e regulação de pesticidas, como já falei antes, né? Bom, os dois países, agora um ponto importante, hein, ainda não assinaram a abertura de mercado chinês para miúdos suínos brasileiros. Os protocolos ainda não estão prontos. Também ficou de fora, neste momento, a nova leva de frigoríficos exportadores brasileiros que estão sendo construídos ainda. Veja, o Brasil enviou em outubro, portanto, mês passado, uma lista de 10 plantas industriais brasileiras de carne bovina e de aves, aptos para exportação. O agronegócio, agora que eu estou chegando na parte mais importante, veja, continua a garantir, o agronegócio brasileiro continua a garantir a segurança alimentar chinesa. Desde 2017, o Brasil é o maior fornecedor do mundo de alimentos para a China. Veja, e a China ela também produz um colosso de alimentos para ela mesma, mas ela também importa muito alimento, né? E o país de que ela mais importa é mesmo o Brasil, né? Os protocolos, veja agora a parte que eu queria chegar, fazem parte da lista de 37 acordos com o país asiático em diversas áreas. Veja, o Brasil não aderiu, veja bem agora, não aderiu à nova Rota da Seda, chamado de Cinturão em Rota da Seda, o trilionário programa de investimento chinês. Veja, ele não aderiu formalmente, né? Só que foi assinado um plano de sinergia, né? Para o negócio ficar aí, para a pilha ficar com os dois polos aí sintonizados, né? Ou seja, essa sinergia ela já está prevendo todos esses acordos aí, protocolos, memorandos, planos de ação, todos esses programas aí brasileiros de investimento já estão dentro da Rota da Seda, eles já fazem parte da Rota da Seda. Quer dizer, você não tem uma adesão formal, né, que vai desagradar tremendamente o grande irmão do Norte, né? Mas você tem informalmente uma adesão, né? A China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas a diplomacia brasileira ela entendeu que aderir formalmente à nova Rota da Seda traz aí o desagrado aí das táticas de faroeste aí, desses indivíduos aí que destruíram a nossa base de Alcântara, né? Bom, além dos acordos agrícolas, foram assinados acordos sobre cooperação em áreas como inteligência artificial, intercâmbio educacional, eu sempre digo,
O segredo do desenvolvimento do Brasil é a educação de base, a educação fundamental, a educação primária, a alfabetização sólida, baseado em alfabetização, né, silábica, né, e fonética, né? Isso é um assunto também vasto aí para a gente explorar, né? Também aí protocolos aí sobre infraestrutura, que é o mais importante, né? Indústria, energia, mineração, finanças, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esporte, saúde, cultura e por aí vai, né? Artes, né? Como dissemos, e é importante frisar esse ponto, hein? Um dos acordos foi com a empresa chinesa SpaceSale, concorrente da poderosíssima Starlink, do bilionário marciano Elon Musk. A empresa chinesa desenvolve agora um serviço de internet de alta velocidade por meio de satélites na órbita baixa da Terra, né? A Starlink, a gente sabe, é líder nessa tecnologia, né? É vista como uma solução para conectar regiões distantes ou pouco habitadas do imenso território brasileiro. Bom, o memorando assinado aí com a Telebrás prevê que as empresas coligadas estudem a demanda por internet via satélite em locais que a infraestrutura de fibra ótica não chega, como áreas rurais, né? E as parcerias então vão ser pensadas para levar a inclusão digital aos rincões mais profundos do Brasil, né? A SpaceSail, ela tem nesse momento 36 satélites em órbita. Veja, fazer só isso. A Starlink tem 6.000, o indivíduo vai dizer, né? Acontece que a SpaceSail, ela começou em 2023. Ela tem um ano. Quer dizer, ela já colocou, em um ano, ela colocou 36 satélites em órbita baixa, né? Em agosto, veja, de 2023, para se ter uma ideia, em agosto de 2023, foram lançados os primeiros 18 satélites na companhia, né? Depois, 2 meses depois, mais 18 satélites, totalizando 36. Em 2024, está previsto, ano atual, está previsto lançar 108 satélites. Bom, a poderosa Starlink tem 6.000 satélites em órbita. Sim, só que a meta da SpaceSail é lançar, presta atenção, até o final de 2025, 635 satélites, garantindo já uma cobertura de rede regional um tanto mais ampla, né? Agora imagine 15.000 satélites, estão entendendo? Pretendidos até 2030. Já seria uma cobertura global para a SpaceSail. Bom, a SpaceSail, ela usa satélites menores e mais próximos aí da Terra. São os chamados satélites LEO, Low Earth Orbit, ou órbita baixa da Terra. E conseguem aí uma transmissão de informações, né, mais rápida, né? A tecnologia é similar, vamos dizer, é similar à que atualmente é oferecida pela Starlink de Elon Musk e pela francesa a eSpace, que vão ser seus concorrentes aí no futuro, hein? Então você deve lembrar de um automóvel chamado Tesla, né? E hoje os Estados Unidos praticam protecionismo atroz aí de mais de 100% de juros em cima do preço do carro chamado BYD, né? Bom, o objetivo é fornecer aí, né, da SpaceSail, é fornecer a usuários globais em qualquer parte do mundo serviços de internet de banda larga com alta velocidade e confiabilidade, né? Disse a CGWIC, a China Great Wall Industry Corporation, a empresa chinesa que é responsável pelo lançamento dos satélites. O desenvolvimento de satélites é um dos focos do governo chinês nos próximos anos. O plano aí do Ministério da Indústria chinês até 2025 inclui o desenvolvimento de satélites de órbita alta, média e baixa. E também a integração aí de sistemas de comunicação por satélite com sistemas de comunicação de informação ou torres terrestres. Então você tem que ter o satélite, ele tem uma abrangência, né, da onda eletromagnética e ela vai ser replicada através das torres terrestres e distribuída, né? A operação da SpaceSail no Brasil deve se iniciar
porém em 2026, porque é importante construir a infraestrutura, né? Para atuar no Brasil, a empresa chinesa precisa da autorização da Anatel, né? E vai abrir um CNPJ aqui no Brasil, né? Claro, o chapéu de alumínio já deve estar com o chapéu tremendo, né? Bom, mas vamos ver, né? A empresa do Musk, né? A gente sabe, do marciano, tem vários contratos com órgãos públicos brasileiros, né? Inclusive, vocês viram que na época que deu aquela briguinha lá do X, né? Do Musk, do Alexandre de Moraes, né? Quem deu as cartas ali foi o ministro do Supremo, né? Por quê? Porque o Musk ele temia que o negócio melasse e influenciasse aí os acordos que ele tem da Starlink, né? E a empresa mantém então aí um certo embate que manteve com o governo federal, né? Apenas um dos contratos aí assinados neste ano pela Starlink rendeu 103 milhões, né, referentes à aquisição de kits para acessar a internet da Starlink. Esse acordo se deu com o Exército, lá no Amazonas, em Roraima e no Pará, né? E a internet tem funcionado bem nessa região, né? Falando da Starlink agora, hein? E enquanto o mundo se prepara para uma nova era Trump, o Brasil e a China fortalecem sua excelente parceria na nova modalidade do século XXI, né? Do século aí multipolar, que é a modalidade ganha-ganha, né? Se eu ganho, você também tem que ganhar, certo? Que é muito diferente da modalidade Yankee, gringa aí, né? Do eu ganho e você leva um pé na bunda, né? Comparem, né? Segundo Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, nós estamos vendo aí uma frutífera aproximação entre o Brasil e a China, né? Bom, os acordos favorecem o agronegócio e a reindustrialização do Brasil. Será que agora vai? Será que agora vai começar o desenvolvimento e a reindustrialização do Brasil, hein? Os 37 acordos firmados entre os dois países atendem a demandas do agronegócio brasileiro e também favorecem a inserção do Brasil nas cadeias produtivas chinesas. Veja o que ele diz, o Trevisan. Veja, amarramos o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e principalmente o programa aí chamado Nova Indústria Brasil, né? Ou seja, amarra o PAC e o Nova Indústria Brasil no processo de reindustrialização do Brasil. Quem está dizendo isso daí é o professor aí da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Bom, e a China deve apoiar o Brasil no que tange a nova rota de escoamento de produção via Xangai. Veja, o ponto aqui já importante do nosso vídeo, hein? No Peru. Um ponto muito importante é a possibilidade da ferrovia. Nós vamos bater nessa tecla, e nós vamos fazer chegar lá no Palácio do Planalto, hein? Nós queremos a ferrovia, que vai sair de Santos até o Peru. Eu não sei se é o Porto de Hilo ou o Porto de Xangai, ou os dois, né? Naturalmente, as ONGs e fundações americanas, aí, George Soros e Rockefeller e Bill Gates, farão tudo para impedir o progresso brasileiro, né? Mas não poderão nos impedir para sempre, né? Para Sua Huacheng, professor de Finanças Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, os acordos e a declaração conjunta de Brasil e China evidenciam também uma relação mais profunda. A relação Brasil-China é mais do que uma simples balança comercial, ele diz aí, o professor aí da Fundação Getúlio Vargas. Veja, esse acordo aí ele já entra numa área social, hein? A China ela faz o mais fantástico trabalho já visto na história humana no que tange ao desenvolvimento social, né? Bom, então os dois países têm o claro propósito de reduzir a pobreza, reduzir a fome, né? E também aprofundar seus laços culturais e científicos, né? O acordo que envolve aí o BNDES e o Banco Chinês abre espaço para negociações, também é preciso dizer, hein? Sem o uso do asfixiante dólar, né? Um dinheiro que, apesar de dominar o mundo, ele é ideal para especulação financeira, né? Mas nós precisamos de negociar com nossa própria moeda, hein? Veja, o Cheng aí da Fundação Getúlio Vargas destaca o papel dos financiamentos e investimentos entre os acordos aí firmados, né? Sobretudo esse acordo entre o BNDES
que é o banco que realmente faz o fomento ao desenvolvimento e à industrialização e à infraestrutura, né? E o CDB, que é o China Development Bank, né? O Brasil e a China, então, precisam de alternativas monetárias próprias, sobretudo no mundo onde o rei da selva ruge e impõe sanções, boicotes, revoluções híbridas, sabotagem de todo tipo, né? Bom, o Cheng ainda assinalou que os acordos sino-brasileiros seriam assinados, hein? Olha, veja só, independentemente de quem fosse eleito nos Estados Unidos, né? Então, a gente se coloca aqui a favor desses acordos. Para mim, não é importante se o acordo é do G20, ou é dos BRICS, ou é bilateral. Eu acho que essas denominações assim elas são fantásticas, né? Elas, claro, elas apontam para realidades geopolíticas, mas há que se dizer, é mais importante assinar o acordo do que o fato de que ele seja do G20, ou do G7, ou dos BRICS, ou bilateral, ou multilateral, ou do mundo multipolar. O fato é que isso aí vai permitir talvez o começo tão esperado aí e propagado do desenvolvimento do nosso país. Então, ponto positivo aí para a atual administração, né, e também para a atual administração do nosso parceiro, né? Bem, já que estamos falando aí sobre o Brasil, veja, e é um vídeo dedicado ao Brasil, veja, eu acabei de colocar ali no Facebook, veja, acho importante isso daqui, veja. Ó, o ajuste fiscal, veja. O ajuste fiscal que foi anunciado aí pelo governo Lula, né? Veja, ele está prevendo o seguinte, ó, taxação de grandes fortunas, 260 bilhões de dólares, né? Corte de 10% nas desonerações fiscais, isso aí vai dar 55 bilhões de reais, desculpe, bilhões de reais, 260 bilhões de reais, falei dólares, né? Você vê o condicionamento, né? O que é Netflix, né? O que é Walt Disney, o que é Disneyland, o que é Hollywood. Bom, corte de 10% nas desonerações fiscais, 55 bilhões de reais, corte de 20% no orçamento das Forças Armadas, veja aí, gastos com pessoal, 20 bilhões. Eu já cansei de dizer, as Forças Armadas, elas têm que pararem de se considerarem GLO dos estados, de se considerarem polícias, de se considerarem força de trabalho bruta, de se considerarem. Enfim, eles têm que cuidar da defesa. As Forças Armadas, elas foram criadas e pensadas, ou então elas têm que ser repensadas e recriadas para a defesa nacional, nas três forças. Defesa. As Forças Armadas, elas têm que estar preparadas para a guerra. É para isso que serve. Bom, isso é um outro assunto que nós vamos abordar em outro momento. Então, esse corte aí de 20% no orçamento das Forças Armadas, gastos com pessoal. Fim dos super salários no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. Aí vai dar 5 bilhões para os cofres públicos. Corte de 40% nas emendas parlamentares. 20 bilhões de reais. Total, veja o ajuste fiscal aí previsto, 360 bilhões por ano. E daí você pode simplesmente fazer o quê? Investir esse dinheiro em desenvolvimento, né? Em educação, em saúde, em educação de base, né? Em infraestrutura energética, em hidrogênio, em energia verde, né? em trazer o BID lá para Camaçari, na Bahia, em fazer a ferrovia Santos, Porto de Hilo ou Porto de Xangai, no Peru, né? Fazer a outra ferrovia, que também vai cortar o Brasil de norte a sul, que é o sonho de Dom Bosco, hein? É uma ferrovia de leste-oeste e uma de norte a sul. O sonho de Dom Bosco, ele teve essa visão lá no século XIX, hein? Veja, apenas para terminar, veja, não custa repetir, as Forças Armadas deveriam se ocupar definitiva e exclusivamente com a defesa nacional, repetindo, hein? Ou seja, as Forças Armadas elas têm que estar preparadas para a guerra.
E não é simplesmente, não é guerra antiquada, não, do Napoleão, não, de botar 100 mil homens lá marchando no terreno, não é isso. Não, guerra com drones, com mísseis, com tecnologia nacional. Bom, jamais deveria ser usada para garantia de lei e da ordem. Isso é coisa da polícia. Ação policial, trabalho braçal, ou para politização, para conspiração, para paranoia, para golpe. Os generais são golpistas, né? É sua natureza é personalizar a realidade, né? Bom, até o Rui Costa Pimenta aí, ele falou, ó, eu não estou negando que eles quisessem dar um golpe. Eu estou negando que esse golpe tivesse algum fundo de realidade, né? Não aconteceu nada. Bom, isso é um fato, de fato não aconteceu nada, né? O problema é o seguinte, o militar brasileiro é golpista, ele falou. Para que servem as Forças Armadas brasileiras? Para dar golpes, é isso? Não há guerras em que participem. A fronteira amazônica, que muitos criticam por estar desprotegida, continua lá, abandonada, né? Ou então está usando lá o satélite da Starlink, né, para monitorar, né? De vez em quando eles são chamados para socorrer enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? O Exército Brasileiro é o maior exército da América Latina, tem 700 mil efetivos. É o mais bem armado da América Latina. E para que serve? Contra quem eles vão lutar? A resposta é clara, é para dar golpes de Estado. Veja, não sou eu que estou falando, hein? É o Rui Costa Pimenta, mas eu achei importante trazer aqui a reflexão dele para o canal, né? Porque você pode gostar ou não do Rui Costa Pimenta, mas é um indivíduo culto, estudado e que tem a liberdade de expressão que nós prezamos muito aqui no Luz no Fim do Túnel, né? Bom, então agora é o seguinte, hein? Aí ele ainda completou. Uma coisa é querer dar o golpe, outra coisa é conseguir dar o golpe, né? São situações diferentes. Bom, isso aí vai estar na esfera da jurídica. Dizem que o processo aí da Polícia Federal tem 700, 800 páginas. Com certeza não tenho tempo de ler isso. Eu tenho coisas mais interessantes para ler. E se eles vão provar que você pensar em cometer um crime é de fato um crime, nós estamos aí já no pré-crime. Bom, então não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu estou trazendo o assunto aqui, eu sou o mensageiro. Vamos ver como é que vai ficar essa história, né? Bom, pessoal, então é isso. Hoje foi este vídeo sobre esses excelentes acordos aí assinados entre o Brasil e a China, lá no G20, essa semana, lá no Rio de Janeiro. No final eu fiz alguns comentários esparsos e genéricos sobre o ajuste fiscal, aí sobre as Forças Armadas, sobre esse assunto aí que vai dar pano para manga. Bom, o vídeo de amanhã vai ser sobre Orochnik, né, sobre o míssil russo aí, e o escalamento da guerra na Ucrânia, o texto já está pronto, e também alguns assuntos aí ligados também, naturalmente, à geopolítica e à geoeconomia. Obrigado pela presença no canal. Siga o canal Luz do Fim do Túnel, verifique se você está seguindo o canal. Se você gostou do vídeo, dê o like no vídeo. Pessoal, não seja tímido, hein? Dá o like, acione o sininho. Se quiser ajudar o canal, o único modo é Pix aí na descrição do vídeo. O canal Luz do Fim do Túnel está com 2.935 seguidores. Começou com 7 seguidores. O canal ainda não tem um ano e tem vídeos diários, na medida do possível, são vídeos diários da ordem de 25 a 35 minutos. Muito obrigado pela presença. Canal de livre expressão e livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Então vamos em frente, até a próxima e fiquemos com Deus.